parte. Eu preciso, vou fazer uma dinâmica aqui para todo mundo acordado, né? Mas é ruim. Mas você vai entender durante toda a palavra. E cada um pega um copinho de plástico que está na mão dele. Vai lá, William, ajuda a distribuir. Vai lá, filho. Ajuda o papai. Enquanto isso, eu vou dar uma introduzida aqui para a gente não perder tempo. Aqui hoje, tá? Tem que falar muita palavra, a funcionária confirmou muita coisa. Eu estudei aqui para passar para vocês. O falar está tudo muito alinhado com o céu. A gente acha que não, né? A gente quer ver com os nossos olhos, a gente quer dar uma mudada, ela já começou. Não muda a mensagem. Ai, não estou falando, não muda a mensagem, escreveu. Você não mudar, porque eu já estava caçando outra. Aí depois ela não mudando, confirmou várias coisas. Sabe o que o pessoal pega aqui? Hoje a gente vai falar, o tema do texto de hoje é ainda digo sim. E o ainda digo sim, para nós dizermos sim, nós temos que primeiro saber que nós estamos falando sim. E segundo fazer, né? Não adianta falar sim, ô Paulo, sim, funcionária, sim, querido. E aí procurar um andamento desse sim, né? E para onde que é esse sim? O que esse sim vai me levar? Preciso estar bem direcionado. Então eu vou ter uma pare para prosseguir. O que é isso? O que é que faz? Vai entender até o final do dia. Mas já ficam aí entendendo. Todos estão com copinhos? Eita, ninguém sei. Vamos ficar de pé para não acordar? Eu lembrei das opções. Todos os copinhos na mão? Então olhem para mim, todo mundo. Copinho, copinho, copinho. Prestem muita atenção, ó. Olhem os copinhos, o meu copinho. E eu vou contar. 1, 2, 3. Tem algum copinho que sobrou? Algum copinho sobreviveram ou todo mundo destruiu o copinho? Todo mundo destruiu! Eles estão muito mais fortes. Quem disse que eu falei pra vocês destruírem o copinho, gente? Que isso? Só falei, presta atenção. 1, 2, 3. Gabriel deixou o copinho ali inteiro. Presta atenção. Então, mensagem da missionária, mensagem da pastora Eva. Presta atenção no dia de hoje. Presta atenção no que eles estão fazendo. Presta atenção. Eu não vou destruir. E muitas vezes eles vão falar para mim, a gente já teve uma dinâmica dessa outra vez, e eles me falaram, mas você deixou subentendido. É mesmo. É o que o mundo está deixando subentendido. Se a gente não buscar aqui, porque é subentendido, né? O meu olhar quis dizer isso. A minha contagem quis dizer isso. É mesmo? Então somos enganados tão fácil. É só contar 1, 2, 3 e todo mundo lá e não é feito pra nada. É aquela coisa assim de epa, rede social hoje, né? Rede social todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer. E aí, para introduzir, ficou outra coisa aqui. Tem aquela famosa frase, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você, né? Amém? Amém. Será que é amém? Podem sentar, que acho que alguém já descobriu aí. Alguém abre aí Mateus 7,12. Alguém abriu? Então Mateus 7,12 está assim, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também eles, porque esta é a lei dos profetas. Aqui me chama muita atenção porque ele fala, faça, né? E o mundo deixa aquele coisa subentendido, não faça o que você não gostaria que fizesse.
Mas a palavra de Deus não é sobre não fazer, é sobre fazer. É sobre nós agirmos, é sobre a igreja ser ativada, é sobre a igreja ir para cima, como o missionário falou. A igreja precisa se posicionar, se não se posicionar, o mundo está aí. O que o diabo quer? É sua neutralidade. Se você não fizer, tá tudo bem. Mas já que eu não estava fazendo, estava tudo tão tranquilo, parece que minha vida estava fluindo, estava tão sossegada. Claro, vai, se manifesta para você ver. Começa a fazer as coisas, que aí o diabo vai ficar incomodado. Enquanto você não estiver fazendo nada, você não está mexendo em nada, é aquela coisa, vai ficar. Então, o primeiro ponto para aqueles que gostam de anotar, não é sobre não fazer, é sobre fazer. E aí vocês vão começar a entender onde eu quero chegar. Efésios 4, a gente vai dar uma andadinha, depois eu falo, tá? Efésios 4, 25. Até o 32, ele fala sobre algumas exortações, só que me chama muita atenção, porque ele sempre fala o oposto. Ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Então, nesse primeiro, você já começa a perceber. Né? Basta só eu deixar a mentira? Eu deixei de mentir já. É aquela coisa, né? Honre os nossos pais, seus dias serão prolongados na terra. Mas eu não desonro. Mas honra? Você está fazendo ou só está deixando de fazer? E a Bíblia fala outra coisa, né? Por isso, deixa a mentira e fale a verdade. Não é só deixar. O dizer sim, muitas vezes, não é só eu. Não, eu estou aqui de boa. Quando você abre a boca e fala sim, é diferente. Você começa a fazer. Irai-vos e não pesqueis. Não se ponha só sobre a vossa ira, nem deis lugar onde fale ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, o oposto, começa a trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, e sim unicamente, o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não processais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Vocês começam a entender que o foco está na atenção de vocês. Hoje, o que o mundo briga para conseguir, né, não é sobre arrancar suas coisas materiais, não é sobre arrancar nada disso. O principal foco é a atenção, porque o resto para ele é o que vai ser apresentado. Se ele tem sua atenção, ele tem tudo. Se ele tem atenção, a rede social é o que hoje? É roubar atenção. Se você começa a estudar sobre isso, você vai começar a entender que os 3 primeiros segundos do vídeo é o que vale para ele começar a entregar mais para outras pessoas. Então, se ele te prende por 3 segundos, opa, aquilo já vale lá em cima no mercado digital. E o resto? Então, você fala, a atenção que vale hoje está mais valiosa que tudo. Sim, a atenção está mais valiosa que tudo. Nosso tempo está mais valioso que tudo. E aí, Efésios 5, 15 ao 17, ele fala assim: portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando a gente procura entender, né, quando a gente procura saber o que está acontecendo, aí a gente começa a se enfrentar. Então procura saber, para que eu vou dizer assim? Aonde que eu quero chegar? Muitas vezes em entrevista de emprego fala, quanto você quer estar em 5 anos? As pessoas ficam, não sei. Será que a gente está fazendo isso com a nossa vida espiritual? Será que a gente não está focando muitas vezes no que é natural? A nossa atenção está no jogo. Então a gente começa a perceber
que não é sobre a gente se enfiar no peito de manada e pronto, acabou. Segundo ponto, a gente vai entrar em outro texto daqui pra frente. E aí, se vocês quiserem abrir e ir acompanhando, a gente vai destrinchar aí um pouquinho. É Tiago 1, do 19 ao 27. Estranho, não escuta barulho de fogo. Tudo no celular. Tiago 1, do 19 ao 27, a gente vai destrinchar ele um pouquinho. Mas antes a gente vai ler por inteiro. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da verdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a gente vai destrinchar um pouquinho esse texto agora. E aí o segundo ponto é: ouça, nem sempre opine. Aqui ele começa, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vocês sabiam que tem uma pesquisa, né? Lógico que a gente fala que é baseada só, mas é sobre se pegar 2% das pessoas é que estão produzindo mudanças. Então, vamos ser bons meus aqui nessa manhã, né? Vamos se colocar nesses 2%. Vamos falar que a gente está produzindo mudanças, nós só falamos 2%. 13% ao seu redor, já que você faz parte dos 2%, 13% estão olhando a sua mudança. Mas não estão fazendo nada. Que bacana, fulano se converteu, que bacana, foi lá, sacudiu alguém, vai lá, foi falar com o Evangelho, que bacana, está pregando. Muito legal. E o resto? Esse resto por 85% está fazendo nada, está sabendo de nada, mas está opinando, está falando. Porque a rede social, eu preciso falar, eu preciso comentar, eu preciso estar por dentro, eu preciso saber, mas não tem autoridade no assunto para falar, não sabe do que se trata, não lê a palavra, não busca, não sabe o que você está fazendo, mas não, fulano está falando uma coisa que parece, pelo que eu já entendo, você não entende o quê? Porque não tem nada. E muitas vezes a gente se coloca nesse 85, né? Então, às vezes a gente fica muito querendo opinar sem saber. Quando a palavra de Deus fala de sabedoria, quando a gente pede, Deus dá. E muitas vezes a gente quer a fórmula pronta, por exemplo, o bolo, a gente chegou ao Paulo me ensina, me passa a assunção, ele fala, passar eu passo, mas você vai pagar o preço, você paga, você vai. Não tem como, a gente tem que buscar. E a palavra dá para todos. E aí, quando fala de Salomão, de sabedoria, eu lembro muito também de Salomão, né? Como não lembrar? Mas uma coisa que me pega muito nesse contexto é quando passa Salomão e as duas mães. Você fala que loucura, né? Ninguém nunca tinha feito aquilo. E sabedoria, quando é dos céus, nada mais é que aquilo. Deus dá? Ele tinha acabado de orar. Não me importa se é no mesmo capítulo ou no capítulo anterior, mas ele tinha acabado de orar, pedindo a Deus sabedoria. Qual é o lugar? São Camilo está com o anterior. E aí ele acaba de falar. Essa toda a situação, claro, quem tem, está bem com toda a palavra. Mas sempre é que ele começa a falar e a mulher chega. Esse filho é meu,
achou no mar. Isso é o que? Isso é sabedoria dos sábios. Isso não é uma regra, não é uma fórmula mágica, não é nada disso. É a sabedoria que Deus fala. E aí, quando a gente pega o texto de Tiago, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando de todo aquilo, a ira do homem não produz a justiça, Deus não vai trabalhar quando você está colocando a sua vontade, a sua ira, o seu ponto acima do ponto dele. Por mais que seja um ponto digno, às vezes ele vai trabalhar de outra forma. Então, aquela coisa, a gente orou, a gente pede ajuda no psicólogo, a gente pede ajuda no pastor, mas pô, Deus fala, eu estou dando a minha visão, querido, não orei a respeito, não senti direção de Deus, mas se você sentiu direção de Deus, se Deus falou por você, quem somos nós? Mas as pessoas não buscam, né? Muito falha hoje, né? Se todo mundo buscasse assim, eu não saberia onde que eu vou dizer assim, seria muito mais simples. E aí quando começa esse ponto de a ira do homem não produz a justiça de Deus, é exatamente isso. No 21, a gente entra no portanto, despojando de toda impureza e a pouca maldade, acolher com mansidão a palavra em voz encontrada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando eu estava estudando esse texto, uma coisa que eu achei interessante nesse versículo, você fala, poxa Deus, eu fiquei muito assim na eu falei, poxa Deus, eu vou falar sobre esse texto, mas tem aos nossos olhos, né? Não estou falando para pessoas que não conhecem a palavra, não estou falando para pessoas que vamos lá, se arrepende do seu pecado, vamos lá. Não, estamos já no outro patamar, já estamos buscando com um pouquinho mais de maturidade. A gente fala, Deus falou, sabe qual é o problema? Quando eu comecei a estudar o original, eu peguei esse versículo, me chamou muita atenção, que ele tem um pedaço que fala, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. E aí tem uma versão, eu vi no grego e no inglês, ele fala, dentro da gentileza. E aí aquilo me pegou, como assim dentro da gentileza? Às vezes a gente procura a maldade aos nossos olhos explícitos, né? Pô, tá pegando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu falei, eita, por que dentro da gentileza? E aí o terceiro ponto que você vai notar então, a sujeira na gentileza, o que é isso? É eu querer ser gentil com o meu irmão, mas deixar a gentileza em casa. São coisas diferentes. Então, presta atenção. Presta atenção. É eu chegar, querida, toma esse copo d'água. Você gentil. Estou fazendo uma coisa legal, uma coisa boa? Tô. Vamos, querida, vamos, eu estou te esperando lá na mesa para comer, eu fiz uma mesa maravilhosa para você, vamos? O que tem dentro de mim? Se não é a maldade? Para eu acolher a palavra com mansidão, eu preciso primeiro avaliar e deixar essa parte de lado. Para sim eu acolher o que a palavra fala e falar, o que é isso? Então, será que é a sujeira na gentileza? Caramba, ele fala pra gente despojar da sujeira, da maldade dentro da gentileza. Então, um sinal que tinha. E aí, quando você começa também a ver sobre o livro de Tiago, ele escreveu, querendo unir o povo, tudo, mas tem um estudo também que fala que ele, pelo discurso não cristão e pelas suas atitudes amargas do povo da época. E Tiago também tem um estudo falando que ele não aceitou a verdade de Cristo ser a verdade até após a ressurreição. E mesmo vocês são meio irmão de Jesus. E você fala, louvor é isso? Então, se alguém tem autoridade para falar sobre a prática da palavra de Deus, para nos exortar nesse campo, é Tiago. Ele vai olhar e falar, meu filho, sabe o que você fez? Sabe você colocar ira na frente dos bois? Eu fiz a vida inteira com o meu irmão, só entendi quando ele ressuscitou.
Meu bem, presta atenção. Olha o que eu já fiz. Ele tem autoridade no assunto para falar. Para gentileza, sem ser gentil. Para deixar, para acolher. E o quarto ponto, que a gente entra no versículo 22 até o 24, é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de formar a sua aparência. E também tem um ponto interessante numa versão que eu legal. Que é o título do quarto ponto. É o raciocínio sobre si mesmo está como? Sabe o que é isso? O 22 ele fala: tornai-vos, pois, praticantes e não ouvintes. Sabe por quê? Porque o seu raciocínio sobre si mesmo está errado. Você está se enganando. Sabe o que é isso? Eu saio daqui hoje falando assim: caramba! Irmã, chegar lá numa igreja amanhã, domingo, você perdeu. A palavra foi tão boa. Nossa, falou tanto comigo. Daqui a um mês você fez o que com isso? Daqui a um mês você fez o quê? Eu só fui um ouvinte. Eu só parei lá, ouvi e não fiz nada daquilo. Joguei fora. Nossa, que retira, que conferência, aquela palavra, aquele pastor foi tão legal, foi tão. Não é aquilo, nossa, é comigo, nossa. E eu fiz o que com aquilo? Eu pratiquei o quê? O que eu fiz? Eu não fui nada praticante. Eu comecei a enganar mim mesmo. Por quê? Porque eu só ouvi, não me confrontei, não olhei pra mim, só fiquei lembrando do outro fulano, só fiquei prestando atenção em outra coisa. Nossa, como fulano tá bonito, nossa, como fulano tá feio, nossa, olha o que está acontecendo, nossa, como dá calor. E não prestou atenção, não se confrontou, não fez nada. E no 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem, contempla no espelho o seu rosto natural. Aqui fala sobre você olhar e realmente se lembrar, se confrontar, olhar para si mesmo. E eu olhei para mim mesmo e me confrontei. Olhei quem Deus criou. Olhei e vi minha identidade. A identidade que Deus quer que eu seja. Mas eu vou sair daqui a um mês. Vou nem lembrar disso. Deixa pra lá. Porque assim mesmo se contempla. Nossa, que lindo! Eu sou imagem e semelhança de Deus. Que maravilhoso, que coisa boa. Nossa. Deixa pra lá. Vou fazer o quê? Nem sei quantas eu vou lugar. Nem estou sabendo de nada, deixa pra lá. Está acontecendo isso com fulano. Gente, se o missionário falou mexer com você sobre uma criança, ficar cuidando sozinho dos dois irmãos, vocês começarem a olhar o mundo à volta. Você quer filme mais chocante que aquele Som da Liberdade? Quem não assistiu, não assista. De falar que no começo do filme eu quis desistir de assistir. Falei, você tá louco, segura. Dá não, mas dá um nojo, mas dá um jogo, mas dá tudo. Aí eu falo, uma coragem que eu falei, eita, eu preciso falar a realidade, eu preciso ir até o final desse filme. Eu falei, eu nunca vou esquecer aquela coisa dele. Meu irmão falou, sabe por que tudo isso é escondido? Porque há uns filmes que são mais rentáveis, porque você vende a mesma criança várias vezes. Então o seu produto você não vai ter que ficar comprando para vender. Comprou uma vez só e de repente faz tudo, compra alguma coisa. E ninguém nunca quer saber. Ninguém nunca quer abrir os olhos para isso. Por quê? Porque é uma coisa que a gente fala, é tão louco isso que não existe. Ninguém acredita nisso. Então é uma trilha muito, droga, arma, a gente vê, a gente sabe, a gente, eu conheço fulano que fechou com isso, eu conheço fulano. Fazer isso com uma criança não existe.
coisas que mais estão acontecendo hoje e nós não temos ver. Será que a gente está passando assim? Estamos esquecendo, fechando nossos olhos para não perceber as coisas? Eu quero simplesmente parar e não ver. Eu falei, Deus, se eu assistir esse vídeo até o final. Não é fácil, mas é possível. Então, até aqui, todos nós temos uma história para começar a praticar. Muitas coisas a gente muito escuta, né? Não, mas eu não comecei a fazer ainda, não. Porque eu ainda não sei ainda, eu não sei achar os livros da Bíblia, eu ainda não sei manusear. Eu me converti há pouco tempo. Eu não sei fazer muita coisa ainda. Irmão, sabe Davi? Aquele Davizinho da Bíblia? E muita gente fala, nossa, a historinha para as crianças assim. Ai, Davi era um homem tão pequenininho, tão fraquinho, que nem isso ele conseguiu colocar a armadura dele. Aí quando você começa a ver a história, sabe por que ele não colocou a armadura? Porque não era experiência dele. O cara que enfrentou, o que ele fez, não era um homem fraquinho. Mas ele olhou para aquilo lá, não, minha experiência é outra. Ele assumiu a experiência dele, foi uma força que ele tinha de fazer, as experiências que ele tinha para fazer. A história do fulano que está do seu lado não é a sua. As pessoas que você vai alcançar não vai ser as mesmas que ele vai alcançar. São histórias diferentes, Deus fez coisas diferentes. E destinos diferentes, não adianta. Eu não vou colocar uma armadura porque fulano está me falando para colocar. Não somos iguais, não somos assim. E muitas vezes a gente sofre muito querendo com essa armadura. Não vou colocar, eu vou até o final. Mas eu não consegue por quê? Porque não é uma experiência. Eu não sei mexer com isso, eu estou travada, aquilo te trava. Mas eu vou. Não dá. O meu jeito de me mexer é outro. Você não viu duas pregações totalmente diferentes? E palavras totalmente abençoadas? Deus fala cada um de uma forma, Deus usa cada um de uma forma. E muitas vezes a gente não quer, a gente quer ser igual, a gente quer fazer o que já está pronto na forma do bolo. E aí no quinto ponto, escreve bem grande quem está lutando, escreve bem grande esse quinto ponto, mas bem grande. E ainda repete. Persevere e persevere. No versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da verdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem quer ser bem-aventurado em tudo que realizar? Eu quero. Tem gente que não quer. Mas eu quero. E o Paulo está falando aqui. Já me deu uma das receitas de bolo, você está chorando por tantas? Então uma das receitas já deu. É aquele que considera atentamente. Então nessa manhã, presta atenção. Eu vou contar 1, 2, 3. Não amassa uma picanha não. Deus não falou para fazer isso. Então tudo que realizar, o que você tem que fazer? Perseverar, considerar, praticar. Testa, irmão. Tem coisas que Deus não precisa nem falar, não. Ai, não, eu comecei porque Jesus não me deu aula 3 anos e meio com o tempo Paulo. Eu não tive essa experiência, então eu não vou, não vou fazer nada. Ah, irmão, o que Deus deu para ele é uma coisa. Mas o que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Eita! Aleluia! São coisas diferentes. E aí começa a testar o que Deus te deu. Deus me deu isso? Ah, então eu vou pegar aquilo que eu tenho e eu vou. E são coisas que já são práticas. Tiago são conselhos práticos. Se a gente colocar só essa Bíblia aqui em prática, já mudou. Já mudou a nossa vida. Vai começar a acordar. Ah, o que eu pratico? O que eu posso testar? Você está falando de teste. Pô, testa orar ao meio-dia. Paulo fez um estudo maravilhoso ao longo dos anos. E você fala, eu não sei. Testa! Começa a testar orar ao meio-dia. Começa a testar jejuar. Começa a testar. Começa a se desafiar. Não, vou
testar, se eu não desafiar, se eu não colocar desafios para praticar, não vai mudar nada. Só vai mudar o que você fez. E aí, por isso que persevere, bem grande. Porque perseverar não é fácil. Dizer sim todos os dias não é fácil. Tem dia que a gente quer surtar. Tem dia que você fala, epa, não quero mais filho, não quero mais nada, não quero ver ninguém. E Deus está falando, vai. A gente tem um testemunho de outra pessoa, né? Eu pedi que eu ouvi um testemunho de uma menina que teve que evangelizar a mulher que foi amante do pai e que a mãe se suicidou por conta disso. E Deus falou, querida, você se converteu? Agora você não vai para a África nem para lugar nenhum. Você vai lá agora pregar para ela. Você fala, que Deus doido. Mas, se foi a glória de Deus, para que eu vou procurar a direção de psicólogo, isso, daquilo? Se Deus te falou, você tem certeza que foi Deus? Você vai e faz? Começa a fazer então. Não é fácil perseverar nisso e continuar nisso aí. E aí o sexto ponto é quando a gente entra no versículo 26. O que você supõe ser? Porque a palavra fala assim, se alguém supõe ser religioso, mas deixa de referir à própria língua, antes se enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Lembra aquele exemplo da gentileza? É uma coisa, irmão. Se eu acho que eu tenho uma vida em Cristo, que eu tenho, estou no fruto, estou transbordando. Como é que está esse transbordo? Se eu chego aqui de cara amarrada, se eu chego aqui não refreio a língua, eu começo a falar mal dos outros. Se eu não cuido do que eu escuto, do que eu falo, se eu não cuido nada disso, não adianta. Por quê? Porque minhas mãos estão falando outra coisa. Lembra que no texto, fé sem obra ser morta? É isso. Suas obras não são condizentes com a sua fé. E aí eu peguei eu falei pro Júlio, eu falei, que loucura, porque esses dois tipos de religião que ele fala no grego são coisas muito parecidas, mas muito diferentes ao mesmo tempo. E eu falei, por quê? Por que ele fala? E aí, não, quando fala, porque é religião e religioso. Não, são vertentes um pouquinho diferentes. São vertentes um pouquinho nesse sentido, de fé e obras. E você falar, epa, eu tenho uma vida devota a Deus, eu tenho uma vida disso, eu tenho, né? Ou você está supondo que você tem? Se você não está com uma vida de oração, se você não está fazendo as coisas, não adianta. Aí está sendo ao contrário da gentileza. Por mais que eu estou aqui, ó, vamos lá, irmão, te dá um copo d'água, vamos lá. Eu não estou esperando você pedir, eu estou sendo super gentil. Mas o meu coração não tem isso. Eu estou supondo que eu sou. Ali é o contrário. Eu sou, mas eu estou me abstendo. Ai não sou maravilhosa. Ai, como sou. Mas eu não preciso de água, a água vai em pé. Não. Peraí. Folgada. Aí, ó, estou refreando a língua. E antes de refrear a língua, você não está falando por irmão do lado, não. Eu não posso falar aqui na igreja, não posso me comportar. Esse é o pensamento que ela tem com todo. Ela me dando folgada, não vou lá pegar água. Ela pode. Por que está pedindo para mim? Por que é isso? Por que é aquilo? Olha o pensamento. Você vai alimentando. Meu filho, a hora que você começou a ver isso, já acorda. Já para, já volta para falar. Eu preciso ocupar minha mente. E para. Lembra que Tiago, ele escreveu o livro para unir e também pelo discurso. Discurso do quê? Um discurso não cristão e pelas atitudes amargas que eles estavam tendo. Então eles estavam supondo ser alguma coisa. E algumas daquelas pessoas eram muito importantes. E aí o sétimo e último ponto é a hora de metanoia. Para você dizer sim, por isso que eu coloquei pare para prosseguir. Vamos só terminar de ler o texto de Tiago.
Se alguém supõe ser religioso, deixar de empregar a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Metanoia, irmão, é uma palavra que o exército romano usava para mudança de rota. Sabe o que é? Eu estou indo para onde? Metanoia, para você prosseguir para o lugar certo. Meia volta. Vai para o lugar certo. Muda de rota. Começa a entender isso. Mas o brasileiro é volver, né? Meia volta, volver. Muda de rota. Começa a ver para onde você está indo. Onde eu quero estar daqui a um mês? Eu quero estar onde eu estou hoje. Eu vim aqui buscar o quê? Eu vim aqui ouvir o quê? Só ouvir? Vou sair daqui sem praticar nada. Uma coisa eu posso sair daqui praticando. Uma. Já consigo aqui. Busca o Espírito. Não vou mandar ninguém fazer nada não. Nem mandei amassar o pau de amassar. Presta atenção no que o Espírito diz. Ora, busca. Tira um tempo. Paga o preço. Você começar a entender que é sobre fazer o oposto do que você está fazendo, muitas vezes. Mas não estou fazendo nada errado, né? Mas também não está fazendo nada certo. Não estou fazendo nada errado, estou de boa. Não estou pecando. Mas está abençoando alguém? Uma vida se pode falar de Jesus, uma vida pode chegar e falar: nossa, sabia dessa palavra que Jesus tem? Sabia? Tinha uma coisinha? Sabia? Ou não, ou só uma gentileza mesmo. Às vezes Deus te manda fazer essas coisas. Servir alguém, tem tantas formas de amar. E aí é um mandamento tão prático que já está tanto caro na nossa mente que você vai falar, às vezes até deixa ele na gaveta porque está tão já, né? Amar o próximo. Eu amo o próximo no meu dia a dia. Eu pratico esse amor ao próximo. Mas como já? Não sei, dá presente, dá um amor, dá um abraço. A pastora falou de abraço, muita gente não pode abraçar. Descobre, testa, pratica. Se você não começar a fazer, nunca vai saber. Ai, não sei o que Deus tem para mim. Mas vai saber o que Deus não tem na hora que você começar a testar. Davi nunca pecou na mesma coisa. Ele entendeu? Errou. Nunca errou na mesma coisa. Errou? Falou: epa, já aprendi. É rápido, um coração quebrantado. Deus quer um coração quebrantado, é isso que todo mundo expressa. E às vezes a gente não se coloca nesse lugar de quebrantamento. Às vezes a gente não está disposto a dizer o sim dessa forma. A dizer o sim de falar: vou parar, vou dar meia volta e mudar minha rota agora. Por quê? Porque dói, porque perseverar dói, porque pagar o preço dói. É complicado. Matar a carne dói. Ixi, não dá para orar. Uma hora meio dia. Não vou conseguir orar uma hora, na hora do almoço, na hora de trabalho. Querido, você não consegue 5 minutos? A gente já arranja desculpa tanta coisa, sabe? Se não conseguir 5 minutos, aí vai se problema. Porque 5 minutos é o tempo que você falar: chefe, deixa eu ir no banheiro. 5 minutos. Ele não precisa nem saber se o chefe vai missão. Não precisa nem saber. 5 minutos? Claro, filho. Pode ir. Pode ser que um dia não vai saber. É todo dia, meio dia, ele está no banheiro. E aí você conta para ele, evangeliza. Mas tem esse propósito com Deus. Começa a praticar, começa a testar, começa a ir, começa a fazer. Se você não fizer, não dá certo. Você não vai saber nunca. 2 Crônicas 7,14, o povo se chama pelo meu nome. Vamos ler.
Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo me chamou muita atenção, porque quando a gente estava em Morão ainda, uma vez a gente foi evangelizar, e eu tinha por pouco tempo convertido, então não conhecia uma palavra, e quando você vai evangelizar na rua, você começa a prestar atenção que muitos moradores conhecem muito a palavra, muito mais que vocês. Muitos já começaram a cabeça para saber disso. E eu tinha muito pouco tempo de convertido, e o cara falou, sabe o que está escrito? 2 Crônicas 7,14? E eu, não sei. E aí, ele falou só uma parte nada do versículo, né? Sabe quando você pega o versículo e divide assim, na metade? Ele só falou, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, ele vai ouvir. Eu não vou nem partilhar, né? Eu vou partilhar em seco, se for no meio, eu vou dar. Ele vai ouvir, ele vai me sarar. Então, por isso, eu busco. Eu vou, eu oro. E eu falei, nossa, por quê, né? Tipo, o cara, nossa, papo mó cabeça. Ele coloca, ele ora, ele busca, e Deus vai buscar ele, vai sanar ele. E eu falei, eu cheguei em casa e vou estudar essa palavra. Eu falei, caramba, quando a gente né? Ele tirou, assim, o meio do versículo mais importante, escondeu no bolso e guardou só o que ele queria. Por quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome reconhecer, se humilhar e orar, você começa a reconhecer, falar com Deus e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoaria os seus pecados, sararei a sua terra. A gente quer fazer e falar, Deus, tô aqui, eu vim hoje aqui, né? Eu vim, eu tô disposto, olha como eu tô disposto. Eu saí de casa 7 horas da manhã, eu tô aqui. Olha que maravilha, como eu tô disposto. E Deus não vai sarar. Não vai achar minha casa, não vai fazer nada por mim. Eu vim, ó. Que preço eu tô pagando? Mas você tá mudando de rota? Tá se convertendo nos seus maus caminhos? Ou só tá pegando esse pedacinho? Não, esse pedaço é muito difícil, sabe como é que é? É muito difícil. Tiago queria que permanecessem perseverando na missão. Ele nos instruiu a amadurecer e serem responsáveis pelo próprio progresso espiritual. Sabe o que é isso? Se você vê os conselhos de Tiago, às vezes parece duro, mas é porque é a nossa responsabilidade. A gente tem a mania de falar, eu estou assim hoje, sabe por quê? Porque meu pai, que é a minha mãe, que é a igreja que eu estou, que é no meu trabalho, meu filho, é responsável por tua vida espiritual. Salvação individual. Deus vai te chamar lá e vai mostrar a sua trilhinha, a sua. Não vai ser do seu pai, não vai ser do seu irmão, não vai ser do seu vizinho, não vai ser de ninguém. Pode acontecer a pior tragédia com você. Você que não tem o que fazer. Se com as coisas fáceis a gente não está fazendo nada, a gente vai sair daqui hoje sem fazer nada, imagina quando acontecer a tragédia. Eu vou estar preparado, eu vou estar fundamentado, eu vou estar querendo fazer, eu vou estar sabendo o que fazer. Então, hoje é o tempo da gente se alimentar e praticar. Quando você come, o que você tem que fazer? Gasta com energia no corpo. Ou senão o corpo vai ficar lá só estocando. Não, eu preciso me alimentar e praticar. Porque quando uma criança com muito açúcar fica, ó, pilhada. O corpo está mandando, gasta isso, meu filho, pelo amor de Deus. Ele fica pilhadão. E hoje vocês estão aqui se alimentando. Sai daqui, já começa a praticar. Mas não, ó, vai ficar pilhadão de sol. Vai começar a aparecer doença. Porque você não gosta daquilo, vem doença no corpo. Você vai ter um espiritual diferente. Você vai começar a ser confundido, vai começar a ficar parado, vai ficar inércia, vai ficar naquilo, não é isso? Então é tempo de despertar hoje.
última frase que eu quero deixar para vocês é: saber o que deve fazer. A gente já está sabendo hoje. Não basta para acontecer a mudança. Se eu quero mudança, só eu vim aqui hoje e ouvir, não vai mudar nada. No mundo corporativo, eu aprendi uma coisa. É assim, eu falava: Jaque, você fez um erro hoje na empresa. E eu falava: tá bom, me desculpa, eu não vou mais cometer. E aí ele já me ensinou uma coisa. Ele falou: tudo bem. Só que eu, como chefe, não posso acreditar no seu. Tudo bem, me desculpe, não vou mais cometer. Preciso de uma segurança. Sabe qual é a minha segurança? Dá um plano de ação. Eu não vou fazer, por quê? Por que eu nunca mais vou fazer isso? E eu falei: não sei. Eu só prometi que eu não vou fazer, me perdoa e não vou fazer. Tá, mas se acontecer de novo, você sabe o que fazer? Não. Então cria um plano de ação. Se acontecer isso de novo, eu vou agir dessa forma. E por isso, por consequência, isso não vai acontecer mais. Por isso que eu não vou errar mais nisso. Por isso que eu não vou pecar mais nisso. Por quê? Porque eu sei agora, já que é dessa forma. Se acontecer isso, eu sei que eu vou combater. Acabou. A gente tem que trabalhar com o nosso cérebro muitas vezes. Nosso cérebro vai mandar a informação, você vai fazer o quê com aquilo? O mundo espiritual vai mandar de novo, você vai fazer o quê com aquilo? Você não tem fundamentado, você não tem plano de ação, não sei o que fazer, não sei o que. Deus só me ajuda, só pela misericórdia, mais uma vez. Mas a minha parte, eu não quero me converter aos meus caminhos. Não quero praticar, não quero fazer nada. Deixa pra lá. Então, irmãos, eu entendo que hoje é um tempo. Aí o pior vai ficar pra tarde, tá? Você vai apanhar ainda não. Não, ele vai alinhar mais. Né? Então, hoje eu vejo que é um tempo de que nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós vamos fazer a partir de agora. As pedras clamarão se a igreja não se levantar. O que a gente está fazendo com a juventude, com tudo que Deus nos entregou em mãos. Você podia falar que se a gente pedir sabedoria, Ele vai dar. Por que a gente não abre pedindo isso? Então, que hoje seja um tempo de vocês olharem e falarem: eu quero mudança, mas eu vou fazer a mudança. Nós precisamos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Pai, eu gosto dos filhos, Senhor, aqui, da presença, que o Senhor venha alinhar essa palavra no nosso coração, Pai, no teu espírito. Pai, tudo que o Senhor colocou, Senhor, nos nossos corações, nesse dia ainda vai colocar, Pai, que nós devemos sair daqui praticantes, Pai, não negligentes, Pai, mas praticantes, que devemos sair daqui, Pai, com vontade de mudar a igreja, de mudar o mundo, de fazermos, Pai, sermos a igreja do Senhor. Pai, o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Pai. Senhor, que o Senhor esteja colocando, Pai, os teus anjos trabalhando a nosso favor, que o Senhor esteja colocando, Senhor, despertando-nos a cada dia, Pai. Nós não queremos mais dormir, nós não queremos mais ficar na inércia, Pai. Nós não queremos mais ficar nessa mesmice, Pai. Nos desperta, Senhor. Nós queremos dizer sim para o Senhor. Nós queremos dizer sim na rota certa. Nós queremos olhar e saber o que o Senhor quer de nós. Pai, nós queremos andar com a certeza que o Senhor está conosco. Pai, porque se não for assim, Pai, nós não queremos. Espírito Santo, que o Senhor esteja transformando o nosso coração essa manhã. Esteja transformando os nossos caminhos. Nos ajuda. Muitas vezes nós sabemos que é muito difícil perseverar e continuar, e lutar e andar. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor está contigo. Se nós estamos contigo, nós podemos todas as coisas. Nós podemos continuar caminhando. Pai, ainda há fôlego de vida aqui, ainda há fôlego, então ainda há esperança. O Senhor esteja movendo, o Senhor esteja nos despertando. Ai, Espírito Santo, aviva-nos.
Desperta-nos. Não estejamos mais olhando a dor do outro, Pai. Sem empatia nenhuma, sem dor no nosso coração. Que nós estejamos sendo despertados essa manhã para que nós possamos olhar e amar o próximo como o Senhor ama. Possamos entrar num novo lugar. Num novo tempo, num novo despertar. Uma nova rota se necessária. Pai, desperta-nos, Senhor. Traz arrependimento. Traz clareza aos nossos corações, aos nossos olhos. Estamos nos nossos ouvidos, estamos na nossa mente, está na nossa boca. Que o Espírito esteja conosco. Pai, nós temos grandes homens na Bíblia falando que não sabiam falar, que eram como crianças. Pai, nós somos dependentes de Ti. Quero ser dependente de Ti, Senhor. Ser dependente de Ti, Pai. E o Senhor falar para onde eu vou. Segurar a sua mão, Pai, e fazer. E praticar todos os dias. O Senhor quer que eu pratique. Nós temos imagem e semelhança Tua, Pai. Com essa certeza, Senhor, nós queremos continuar seguindo, queremos continuar fluindo. Viva, Senhor. Viva, Senhor, que esse é um novo tempo. É um tempo individual de cada um aqui, Pai. Eu declaro cada um aqui, Senhor, vai fazer a Tua obra, Senhor, vai ser praticante, Senhor, operoso, em nome de Jesus.